Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui para mais um momento devocional. E a palavra de hoje, nosso momento devocional é lidando com as frustrações. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional para que outras pessoas possam ser aí ricamente abençoadas em nome de Jesus. E o nosso texto se encontra no Novo Testamento, Romanos, capítulo 5, 3 e 4, versículo 3 e 4, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. E olha como que o devocional ele começa. Sofrer uma frustração é um dos maiores exemplos de males que vêm para o bem. Eu sei que a gente não consegue, enxergar no momento que nós estamos passando por algum tipo de frustração e nós enxergarmos algum bem nisso. Mas tudo aquilo que o Senhor tira das nossas vidas, aquilo que o Senhor nos permite, até mesmo que a frustração chegue, é Ele dizendo para nós: eu tenho o melhor para sua vida. Você achou que isso era o melhor, mas o melhor ainda está por vir. Eu lembro, a palavra do Senhor é muito clara em João capítulo 2, do qual o vinho acabou. E o vinho para os judeus, ele representa, e simboliza alegria. Então, acabar o vinho numa festa de casamento, imagine, era acabar com a festa de casamento. E Maria, sua mãe, vai falar para Jesus: olha, o vinho acabou. E parece até mesmo soar algo meio grosseiro da parte de Jesus, mas ele fala: mulher, o que eu tenho a ver com isso? A minha hora não chegou. Só que ele não falava de algo ali terreno, ele falava dele mesmo. A hora dele ainda não tinha chegado ainda. Mas Jesus, ele vai e ele opera ali, ele faz um milagre. Só que o que mais vai me chamar a atenção é que os convidados, até mesmo, eles poderiam ficar frustrados. Talvez, eles na verdade, eles não sabiam ainda. Mas pensam esses noivos, já estavam sabendo. O mestre ali, sala que coordena todas as coisas, o chefe, de cozinha, vamos dizer assim, que está preparando todas as coisas. Eu sei que um vinho, ele já vem ali pronto. E o vinho daquela época, ele era sem fermentação, tá? Não é o vinho fermentado de hoje que as pessoas acabam aí ficando bêbadas. Mas pensa aí esses noivos sabendo da notícia que o vinho tinha acabado. Imagine a frustração desses noivos em plena festa de casamento e eles, o vinho acabou. Imagine, o falatório, se naquele tempo tinha falatório, imagine hoje em dia, você numa festa de casamento e a comida faltou ou alguma coisa faltou. Imagina o povo sair falando, da festa de casamento que não foi bom ou foi bom, enfim, vamos sair falando. Jesus, sabendo de tudo isso, ele vai lá e transforma a água em vinho. E o que mais me chama a atenção, como eu falei, é que eles não estavam bêbados, mas ainda que estavam meio assim, meio alegrinhos, os convidados, eles conseguiram saber e discernir o gosto de um vinho para o outro. E aí o que eles falam, geralmente, conjecturando, nas festas o melhor vinho fica no começo. Mas aqui nessa festa foi totalmente diferente. O melhor ficou para o final. E muitas das vezes é assim, o Senhor nos permite a frustração para nos dar algo melhor. Só que no momento que nós passamos por situações, nós não vamos entender. Nós não entendemos pelo simples fato que os nossos olhos estão somente naquilo, nossos olhos não estão conseguindo enxergar além. Então, por isso que muitas das vezes a gente se frustra, achando que Deus não quer que a gente seja feliz, ou tantas outras coisas talvez que você possa ter falado que, Jesus não te ama. Muito pelo contrário, é o amor dele te permitindo viver uma frustração para que lá na frente você possa viver algo muito maior e melhor. Podemos tomar esse tipo de situação com uma bênção disfarçada, um agente secreto enviado para nos testar e então nos colocar em um nível mais avançado. Através da palavra, aprendemos que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, muitas vezes frustra nossos planos para nos conduzir a um caminho melhor. Ao mesmo tempo, ele nos molda e fortalece nosso caráter. Por mais desafiador e doloroso que seja lidar com isso, será fundamental para a nossa jornada. Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo já nos alerta sobre esse assunto. Ele propõe
que tudo, incluindo as coisas ruins, podem trazer resultados excelentes para os que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O Senhor sabe que iremos errar e seremos frustrados e frustradas em algum momento. Por isso, por meio de Paulo, ele nos diz que nosso coração, mesmo sendo falho, estiver firme nele, com amor e misericórdia, nosso Pai transformará qualquer situação que parece perdida em um lindo testemunho de vida. E ele transforma. Ele transforma. Quer ver uma das coisas mais que eu fui frustrada? É que toda vez que eu queria conhecer o aeroporto, queria ver um avião, todas as vezes que eu me planejei, me preparei, ou eu fiquei muito doente, ou alguma coisa aí deu errado, mas sempre era alguma coisa na minha saúde. Não era pra mim ir, ou alguém que marcou comigo cancelava. Então assim, eram amigos, né, próximos, né, não dava pra ir, e aquilo me deixava muito frustrada. Eu falava, quando é que eu vou entrar no aeroporto? Quando é que eu vou, então, andar de avião? Senhor, lembra da tua promessa. Senhor, lembra daquilo que o Senhor me prometeu. E no tempo certo, né? Depois de 8 anos, o Senhor me levou para fazer missões, tá? Tem um dos vídeos aqui falando. O Senhor me levou para fazer missões e mais ainda. Foi fazendo missões que o Senhor realizou o meu sonho de andar de avião. Óbvio que não era somente, né, um sonho meu, mas era um cumprimento de uma promessa. Então, assim, estar dentro de um avião é lembrar que as promessas do Senhor não falha. É lembrar que o Senhor, ele não se esquece daquilo que ele nos prometeu. Não é, para muitos pode ser, ela viajou de avião. Mas para muitos o que pode ser uma viagem de avião, para mim foi o cumprimento de uma promessa, de um sonho realizado. Obviamente que no início da minha conversão, o Senhor já me mostrava bandeiras, me mostrava o avião, que eu iria acessar esses lugares. Obviamente que tem muitas coisas que eu ainda não vivi da parte de Deus, mas eu ainda vou viver. Mas só depois de 8 anos de uma viagem missionária que eu fiz para a próxima, para mim foi um cumprimento de uma promessa grandiosa. Eu que estava esperando em Deus, só vi os aviões de longe, agora eu posso estar desfrutando de algo tão pertinho, ficar tão encantada em entrar no aeroporto, achar que tudo é novidade, ficar encantada. E até um dos irmãos que estava conosco, esse avião é pequenininho. Eu falei, meu querido, se para você é pequeno, para mim ele é gigantesco, né? E assim, eu sorri à toa, eu estava muito feliz e no mesmo sentimento que eu não estava acreditando, eu estava acreditando que Jesus, eu estava assim tão satisfeita, eu estava assim tão completa por estar vivendo e saber que a nossa vida de obediência, ela nos faz viver coisas extraordinárias da parte de Deus, tanto que assim, eu vivi coisas que eu jamais pensei em viver. Deus providenciou absolutamente tudo. O Senhor, ele me providenciou. Então muitas das vezes nós não entendemos o porquê o Senhor nos frustra. Se Ele nos frustra é porque tem algo muito bom e melhor que está por vir. Mas nós precisamos ter paciência. E eu sei que obter paciência, como a palavra diz aqui, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A tribulação, ela vai produzir em nós paciência. A frustração, ela vai produzir em nós paciência, ainda que nós não queremos ter. Ainda que você procure a sua maneira de viver as promessas, não vai dar, você vai se frustrar mais ainda. Então, se você não quer ser frustrado, é melhor você esperar. É melhor você esperar. O grande desafio é nos submetermos a um Deus que pode vir a frustrar nossos próprios sonhos. Já pensou nisso? Que o Senhor, ele pode frustrar os nossos sonhos, assim como o meu foi frustrado. E não foi porque eu fiquei doente. Não, o Senhor permitiu com que eu ficasse para me frustrar, porque ele já sabia que lá na frente eu ia viver algo maravilhoso da parte dele. Com o coração mimado e o ego inflamado, afirmamos crer que ele sabe de todas as coisas. Contudo, na hora de realmente ouvir o não, ou até mesmo quando algo pequeno não ocorre conforme nossos planos, fazemos um escândalo, igual ao de criança birrenta. No fundo, queremos manter o controle sobre nossa vida em vez de nos entregarmos ao Senhor de verdade.
É lindo convidar Jesus para seguir a jornada conosco dentro do carro, colocarmos um mapa em suas mãos e pedirmos que nos conduza, como melhores amigos fazendo uma viagem. Mas o que deve acontecer, na verdade, é nós sentarmos no banco do passageiro enquanto ele assume a direção. Eu lembro quando eu estava fazendo aqui esse devocional, lendo, eu lembro não sei se eu ia pregar ou ia no médico, eu tava junto com a minha mãe, e todo Uber que a gente pegava, eles sempre faziam o mesmo caminho. E eram pessoas totalmente diferentes, mas eles sempre faziam os mesmos caminhos. E um dia nós pegamos o Uber, nós íamos para o mesmo lugar, acho que era no médico. E ele mudou a rota. E aí minha mãe já ficou assim com medo, né? Ela ficou assim me olhando. Ela falou assim, pra onde ele tá indo? Eu falei, mãe, eu não sei. Eu falei, ele só mudou a rota, mas a gente vai chegar no nosso destino. Nós temos essa tendência, nós queremos saber o próximo passo, nós queremos saber como se vai dar o próximo passo e muitas das vezes o Senhor não nos deixa a gente saber. Aí ele frustra a nossa rota, porque a rota que ele está fazendo é muito melhor daquela que nós planejamos. Nós não estamos habituados, eu posso dizer isso com muita convicção, que muitos não têm maturidade para viver aquilo que Deus tem preparado e reservado. Uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia que mostra uma mulher de Deus que de fato lhe entregou o controle de sua vida é a de Esther. Originalmente chamada Hadassa. Ela era judia e foi criada por seu primo Mardoqueu, desde que perderá os pais. Após um processo de preparo, ela se tornou a rainha escolhida pelo rei Assuero, substituindo a rainha Vasti, que havia sido deposta. Esther enfrentou uma grande provação quando Amã, um alto oficial do rei, planejou exterminar todos os judeus do Império Pérsia. Ao saber desse plano, Mardoqueu pediu à sua prima que intercedesse junto ao rei em favor do seu povo. No entanto, apresentar-se a ele sem ser chamada poderia resultar em morte. Foi então que Esther enfrentou um enorme dilema: conservar a própria vida, sendo omissa quanto à dificuldade de seus irmãos, ou se submeter ao risco de ser drasticamente frustrada. Mesmo com medo e aflita diante do que poderia acontecer, Hadassa decidiu colocar-se em risco e aproximar-se do rei Xerxes, sem convite, sem ser convidada. Ele, porém, a favoreceu e lhe permitiu falar. Assim, ela lhe revelou o plano de Amã e a identidade dela como judia. O rei, indignado, ordenou a execução do seu oficial e emitiu um decreto permitindo que os judeus se defendessem. Desse modo, o Senhor fez com que Esther livrasse o seu povo da destruição. Essa história exemplifica como as provações podem nos levar a realizar propósitos maiores do que a nossa vida. Por isso, não devemos temer a frustração. Esther não negou a sua ascendência, em vez disso, teve coragem e disposição para interceder por seu povo, mostrando uma confiança inabalável no Senhor. Quando confiamos nele, somos colocadas e colocados em ambientes específicos por um propósito. E no fim das contas, tudo coopera para o nosso bem. Quem sabe não for exatamente para um tempo como aquele que o Senhor havia elevado à posição de rainha. Esther, capítulo 4, 14. Quem sabe não foi, eu tive que passar por tudo isso, ser expulsa de um ministério, passar por tantas coisas para ver os meus pais sendo aí consagrados e eu estar vivendo coisas tão grandiosas da parte do Senhor, obviamente, né? Não posso aqui citar, mas assim, estar vivendo coisas maravilhosas da parte do Senhor. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus, sobre aqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Há um selo sobre as nossas vidas. E é um selo não somente da presença do Espírito Santo, mas da promessa. A pessoa que mais tem prazer em realizar as promessas e cumprir as promessas na minha e na tua vida é Jesus. Sabe por quê? É o nome do Pai que vai ser glorificado. Então, quando nós vivemos a promessa, não é somente a realização de um sonho, mas é sim para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Ser frustrada por Deus é ser moldado, é ser moldada
para viver um amadurecimento espiritual. E isso aqui não é fácil, né? Você ser moldada, você ser moldada e moldada pelo Senhor, para que até mesmo você possa amadurecer em Deus. Observando a passagem de Romanos, capítulo 5, do 3 ao 4, do qual nós lemos, conseguimos notar exatamente a situação que Esther vivenciou. Sua frustração inicial e o perigo que enfrentou foram catalisadores para o seu crescimento e para a realização de um grande propósito divino. Sua história nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando parece que tudo está perdido e nossa vida está em jogo. Quantas vezes, né? Talvez aí por uma dificuldade financeira você tem que decidir em fazer ou não fazer algo, ou enfim, saúde, você precisa sair do seu serviço, mas você tem contas para pagar, você tem uma família para assumir, e você fica, como diz, né, no mundo, entre a cruz e a espada. O que fazer? E buscar, obviamente, buscar a direção do Senhor. Tudo que vem de Deus traz paz, não confusão. E isso é algo que precisa, por mais desafiador, aquilo que Esther ia passar, mesmo ela sabendo que ela poderia ser morta e o rei não estendeu o cetro para ela, mesmo assim, ela estava com o seu coração em paz, mesmo mediante sabendo que ela poderia ser morta, ela estava em paz. Quando nós passamos por tantas adversidades, passamos por tantas lutas, temos que matar um leão por dia, temos que derrubar um gigante. Quando nós temos a certeza que o Senhor ele está conosco, nós temos a certeza de paz no nosso coração, não importa as tempestades, não importa os vales, nós temos a convicção e a certeza que vai valer a pena passar por cada processo. Eu sei que muitas das vezes vai bater tristeza, vai bater uma insegurança. Será que o Senhor vai fazer? Será que ele vai realizar? Mas sim, ele vai realizar, porque lá no fundo, você ainda tem essa paz aí no seu coração, sabendo que ele cuida, ele está no controle e ele vai realizar no tempo certo, no tempo oportuno, assim como na galeria de Hebreus vai nos dizer, apenas um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não vai tardar. Sua história nos encoraja, como eu falei, a confiar em Deus, mesmo quando parece que tudo está perdido e nossa vida está em jogo. Ao nos entregarmos para o Senhor, somos abençoados e nos tornamos uma bênção aos que estão à nossa volta também. Permita-se ser frustrado ou frustrada por Deus, para então alcançar os novos níveis que Ele tem para você. Eu estava pensando, não sei se o livro ele tá aqui, mas deixa eu ver se eu acho ele aqui. O Deus que frustra os sonhos. Eu não sei, é do Rodrigo Bible, se vocês já leram. Mas assim, se vocês nunca tiveram a oportunidade, leia esse livro, porque assim, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso esse livro. Assim, eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas assim, leia. É sobre ser frustrado nos seus planos, para que Deus possa cumprir os dele. E quando Deus frustra nossos planos, porque o Senhor sabe a motivação do nosso coração. O Senhor, ele sabe aquilo que nós estamos pedindo, mas aquilo que nós estamos pedindo aos nossos olhos é tão pequeno, que o Senhor, ele transforma isso e nos dá algo 1000 vezes melhor, porque ele é perfeito e ele é detalhista. E eu posso dizer isso com toda a convicção, com todo o temor, com todo o amor daquilo que eu vivo em Deus. Então, assim, eu sei que Ele faz, eu sei que Ele sempre entrega o melhor. Eu sei que às vezes nossos olhos querem olhar para a nossa situação, mas Deus sempre terá um melhor para entregar para aqueles que verdadeiramente esperam. Por mais que seja difícil esperar, por mais que seja difícil esperar, o Senhor, Ele sempre terá o melhor para as nossas vidas. E olha só, ao nos entregarmos para o Senhor, somos abençoados e abençoadas e nos tornamos uma bênção aos que estão à nossa volta. Então, não é somente quando seus planos eles são frustrados e realmente nós nos lançamos aos pés do Senhor para esperar aquilo que Ele tem, saiba que não é só você que vai ser abençoado. Assim como a pesca maravilhosa, tem até uma ministração aqui minha, e vai falar exatamente isso. Pedro estava frustrado, cansado, porque ele não tinha pescado nada, mas Jesus, ele não vai fazer você viver nada desanimado,
Por isso que ele chega até Pedro, anima Pedro e fala para Pedro voltar novamente para alto mar. Só que agora era diferente. Agora Pedro está caminhando debaixo de uma palavra revelada, uma palavra rema. Rema significa palavra revelada. Agora Pedro está caminhando sobre uma palavra revelada e sobre a palavra revelada agora iria dar certo. Uma coisa é caminharmos pela nossa vontade e sermos frustrados, porque nós não queremos esperar o tempo, nós não queremos viver aquilo que Deus tem para nós, e nós queremos viver as coisas do nosso jeito, mas quando nós esperamos e a palavra revelada do Senhor é liberada sobre as nossas vidas, não há inferno, principados, pessoas que se levantem, vai viver e vai dar certo, em nome de Jesus. Então, eu sei que parece pesado isso que eu vou dizer, mas se permita ser frustrado pelo Senhor. Eu já fui muitas vezes, e glória a Deus que meus planos foram realmente frustrados, porque hoje eu sei que resultados da espera, como é bom você poder colher os frutos daquilo que já está maduro e poder colher os frutos no tempo certo e na hora certa, para que o nome do Senhor seja glorificado. E mais do que tudo isso, a certeza de paz sobre os nossos corações. Compartilhe esse devocional